Isso aqui da nossa conversa foi me perguntado sobre a legislação, né? Que os porteiros precisam saber. Olha, é muito abrangente para a gente falar em uma conversa aqui, mas ele tem que estar ciente principalmente ali do Código Penal, a questão dos crimes ali contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação, para ele tomar cuidado, porque muitas vezes ele vai ser abordado por pessoas ali que estão em algum estado de espírito ou com os nervos aflorados e ele tem que tentar manter a calma, né? Para que ele não possa cair ali, né, no erro de ofender alguém, né, e perde o seu direito, né, a partir do momento que ele entra naquela discussão ali e ofende também. Agora, se ele for ofendido, ele precisa se registrar no livro, porque ele, como um profissional, ele precisa ser respeitado. Eu só contar algo aqui que aconteceu no meu condomínio, até um pouco engraçado. Eu costumo, às vezes, chegar do trabalho, né, e com um terno preto e camisa branca, né? Geralmente, nos condomínios aqui, é o uniforme do pessoal da gente de portaria. E, para mim, não tem nenhum problema nisso. Só que havia um condômino ali que estava embriagado, ele já havia ali destratado os porteiros ali, e quando eu passei ali, ele me destratou também. Só que ele não sabia que eu era morador. E naquele momento ali, eu agi e fui ali registrar uma reclamação pelo desrespeito aos porteiros e aos... Porque qual diferença faz? Então, porque eu sou morador, ele poderia, não podia me destratar, e o porteiro ele poderia. Ele me abordou ali porque eu queria que o porteiro fizesse a vistoria, só que ele não havia saído do local ainda, estava ali bebendo com a família, né? Não estou criticando essa atitude aqui, mas assim, já havia estourado o limite do salão de festas, e ele foi ali e me ofendeu. Aí eu fui e registrei ali uma reclamação ao pessoal da portaria, porque nós devemos tratar os porteiros com muito respeito e muita atenção, porque eles estão ali servindo a uma comunidade, não é fácil, né? E eles são a nossa linha de frente, né? Então, só deixar isso aqui aos moradores, aos síndicos, né? Para a gente valorizar mais o trabalho do pessoal ali. Igual ele falou, eles não são guardinhas, né? Essa questão, eles são ali pessoas que estão ali que podem salvar vidas. O Código Penal fala sobre omissão de socorro. Então, assim, quem é o que pode dar o primeiro socorro, às vezes, é o condômino, o porteiro. O condômino passa mal ali e, às vezes, é o porteiro que vai dar o primeiro socorro, né? Vai chamar as autoridades ali, bombeiros, SAMU, etc. Mas eles são muito importantes para a nossa segurança, né, e bem-estar. É verdade, porteiro é uma profissão que tem que ser respeitada mesmo. Daniel, tem alguma pergunta aí pro doutor? Tá tranquilo? Tranquilo, tudo que ele falou ali é o que eu penso. Marcelo, É a primeira linha de frente. O doutor? Tem, a gente sempre quer saber mais. Fique à vontade. A gente sempre tem dúvidas e, como eu disse, aproveitar a oportunidade aqui ao lado de pessoas tão experientes e esclarecidas sobre os assuntos que tratam de condomínio. Bom, doutor, a gente sempre trabalha com a orientação de chamar as autoridades, né? Muito bom. De não interferir de forma direta, sempre buscar, mas não se omitir. Porque a omissão ela é um crime, de acordo com o Código Penal. Se alguém está ali em um perigo, né? E você tem como agir sem botar a sua vida em perigo, que é uma ressalva no Código Penal. Eu não sei se é artigo 135, perdão. Mas lá fala que se você tem a condição de agir e não age por omissão, você vai responder. Principalmente ali em acidente de trânsito também. Um acidente, uma criança se machuca ali no condomínio, o porteiro precisa chamar ali o socorro, né? Precisa chamar os pais. Então, assim, ele não fazendo isso, ele pode responder como qualquer pessoa, né? Não é só porteiro. Agora, no caso do distrato, no caso como ocorreu no seu... Sim, né? Eu até questiono, muitas vezes a pessoa vai tratar mal, por quê? Porque é o porteiro, porque é o faxineiro. Poxa, se eu soubesse que era um morador, não teria feito isso. A gente começa a entrar em outro aspecto da discussão, que é embriaguez ou mau caratismo, né? Embriaguez ou leviandade. Mas pulando essa avaliação, esse julgamento de méritos aí, e no caso de um distrato com relação a algum funcionário ou ao próprio síndico? Aí o síndico pode tomar as medidas legais, pode acionar a pessoa tanto em relação a danos morais, como registrar um dos crimes ali contra a honra. Se a pessoa, por exemplo, injuriou, ele pode, né, falou algo pejorativo, ele pode registrar. Ou se acusa o síndico como ladrão, exemplo, falar que é algo que as pessoas
falam, ele pode ir ali como calúnia, né, que é imputar a alguém crime, né? Ou difamação, a pessoa ficar falando que alguém, alguma característica pejorativa para a coletividade, não só para aquela pessoa, mas falando para terceiro, ela está cometendo crime de difamação, registrando a ocorrência e fazendo a representação, porque é um crime de ação privada, né? Então a pessoa tem que registrar a ocorrência e tem 6 meses depois do fato para fazer a representação criminal. A famosa fofoca, então, entra nesse... Sim, se houver ali um termo pejorativo, principalmente o que acontece muito são questões ali de raça, isso daí dá um agravante, né? Questões xenofóbicas, questões injúria racial, então assim, isso cada vez mais nós estamos combatendo, a sociedade está evoluindo, né? E vamos continuar combatendo, a nossa bandeira é essa, que as pessoas registrem, porque a partir do momento que o síndico é destratado, o WhatsApp acontece muito, e o síndico toma uma medida, eu já vi alguns casos que o síndico ganhou uma indenização ali, né? Entrou na esfera civil também, no juizado ali, e na criminal. Acaba inibindo, né? Como também ao outro lado, né? Os síndicos que ofendem também, eles respondem. Doutor, vamos encerrando nosso bloco aqui. Vende seu peixe pra galera. Primeiro eu vou, meu amigo aqui. Eu tenho uma pergunta, aproveitar que um homem da lei, conhecedor das leis, estudioso também. Você falou aí da evolução da sociedade. É muito interessante, sim, a sociedade está evoluindo. E aí eu queria saber, o regimento de um condomínio, ele pode, por exemplo, abrir brecha para experimento de uma lei ou quebrar uma lei que já está vigente? Não, existe uma hierarquia das normas, né? Nós temos a Constituição, que é a lei maior, né? Que as normas têm que se basear sobre pena de serem constitucionais. Abaixo dela vem as hierarquias ali, das leis federais e tal. Mas chegando ao condomínio, quais leis que nós temos como base no condomínio? É o Código Civil, né? O regimento não pode desrespeitar nenhuma legislação e principalmente tem que estar adequado ao Código Civil. Tem a Lei 4591 também, que ela é de 64, mas o que ela não é diferente do Código Civil, ela continua valendo. Nós temos também Lei do Inquilinato, que traz ali algumas questões para o condomínio, de receitas ordinárias e receitas extraordinárias. Aí abaixo disso nós temos aquela pirâmide do condomínio, que vem convenção, né, que é um documento ali que é feito por 2/3, no mínimo, qualquer alteração, né, que é a norma maior do condomínio em si, né, naquela comunidade, e abaixo dela nós temos o regimento. Aí vocês podem perguntar, mas qual a diferença de convenção e regimento? O regimento são normas de convivência. Ele é alterado por maioria simples, né, tem uma assembleia, e ele não pode trazer multas. É a grande questão aqui que as pessoas confundem. Colocam multas em regimento e isso acaba que fica inócuo, né? Então essa pequena pincelada aí sobre ele. É porque o meu condomínio, ele fez uma experiência, está indo contra a lei, que é a experiência do uso recreativo da maconha. Faltou uma CCJ. Não, meu condomínio... Uma comissão de Constituição e Justiça para avaliar. É porque assim, começou a fazer esse experimento no uso recreativo da maconha. Eu falo recreativo porque estão fumando no playground. Então é por isso. Mas aí já é uma questão criminal aí, né? Doutor, mas é crime, viu? Obrigado mais uma vez por estar aqui, vai estar com a gente também no nosso curso de capacitação para porteiros, lembrando todos os síndicos, convide seu porteiro para ir para capacitar. Vai ser 4 encontros por semana, vamos estar falando sobre direito, vamos falar sobre socorro, falar sobre coach, psicologia, um pouco do ser humano também, né, do André? Vamos estar batendo um papo sobre isso aqui. Doutor, vende seu peixe para a galera. Só agradecer, né, poder estar aqui. Eu sempre gosto de tratar, né, sobre direito condominial, né? A gente vem aqui por prazer mesmo. Não, bom demais. Vai encerrar nosso bloco então.